Olá, amigos. Eu sou João Afonso. Bem-vindo ao nosso canal Diretriz Espírita. O nosso estudo de hoje terá como objetivo principal resgatar algumas informações importantes a respeito da doutrina espírita e nós baseamos a nossa conversa com Deolino Amorim, quando ele ministrava suas aulas em São Paulo, e então definia muitas coisas interessantes que vale a pena a gente ler. E uma delas diz respeito à origem, à constituição, natureza e as consequências do Espiritismo. Então ele, como fiel seguidor de Kardec, faz toda essa análise, vamos dizer assim, e coloca que na sua fala que é necessário nós termos uma maior conscientização espírita, ou seja, por que nós somos espíritos, para que o Espiritismo existe. E será a intenção nossa aqui nesse breve estudo com vocês. A primeira coisa que ele coloca para nós, para ficar assim bem fácil para o nosso entendimento, é que o Espiritismo tem origens. Ele teve origens. E coloca o seguinte, que os primórdios ocorreram em Hydesville, em 1848, e também na Europa, com as mesas girantes. Isso, o Hydesville na América e as mesas girantes na Europa. Então, isso aqui foi vamos dizer assim, o momento em que o mundo espiritual, de acordo com Conan Doyle, fala que houve uma invasão organizada na Terra para poder, vamos dizer assim, trazer até nós aquilo que Jesus colocou através de parábolas. E o advento, então, crucial foi quando Kardec, após a conversão aos fenômenos, buscou lógica por trás daqueles mecanismos e lançou, em 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que mais tarde foi ampliado para mais de 1000 perguntas. E os autores são espíritos superiores, que têm a cobertura principal do Espírito da Verdade. Os médiuns eram vários e Kardec então foi alçado à condição de codificador, aquele que reunia as informações para formar o que nós temos hoje de doutrina espírita. Mais à frente coloca Adelina Mourinho que nós temos uma constituição. Ela é impessoal, espiritual, ou seja, não está baseada, não está formatada sobre um ser, né, material, um ser humano, né, ela é de origem espiritual. O alicerce está centrado em O Livro dos Espíritos, e ela é uma doutrina que não é dogmática, ela é experimentalista, ela é relativista porque ela cresce, ela desenvolve um crescimento progressivo, basta você analisar desde quando Kardec lançou o Livro do Espírito até culminar com a Gênese, como foi evoluindo esse processo do conhecimento. E ele afirma na Gênese o dia que um desses conceitos básicos fosse ultrapassado pela ciência e confirmado, nós deveríamos seguir com a ciência, fato que até hoje não foi possível de ser feito pela ciência. Mais à frente ele coloca que ela é uma doutrina espiritualista, além de tudo, né? Porque ela é reencarnacionista, ela tem uma nomenclatura própria, ela tem uma metodologia específica e aplica os princípios que ela defende. Olha só que interessante. E ela tem um sentido progressivo, como eu coloquei anteriormente, que é o sentido de evolução geral, e ela tem um sentido de consistência, porque não modifica os princípios básicos que ela desenvolve, que ela aplica, que seria Deus, que nós somos imortais em espírito, que é a possibilidade de comunicar com os espíritos, que nós somos reencarnacionistas e que existe diversos mundos habitados, e além das consequências morais. Esses princípios não se modificam, ela é a essência da doutrina espírita. E ele coloca então quais seriam as consequências de todo esse conhecimento para o homem. Ele coloca que nós então teríamos uma nova concepção de mundo da vida e automaticamente nos iríamos transformar moralmente aqui na Terra, né? Já que aqui estamos encarnados. Mas aí tem um detalhe importante. Esse detalhe importante nós vamos buscar lá no livro que é o Espiritismo, também vai ter esse assunto na Obras Póstumas, que fala sobre o que é o Espiritismo. Ele destaca que unicamente quando estiver desenvolvido todas as partes em que se desdobra é que a doutrina espírita formará um todo harmônico e só então se poderá julgar do que é o Espiritismo. Ou seja, nós temos que aprender a buscar compreender todas as partes dessa doutrina a fim de entender a sua plenitude. Fica aí nosso resgate para alguns, para outros são novidades, a respeito do que é o Espiritismo na visão de Delina Morim.
Um abraço, até o momento e continue a divulgar nosso canal.